Fala pessoal, como é que vai? Meu nome é Eduardo Henrique Aranda, sou profissional da educação física, mestre em educação na área da psicomotricidade e professor, né, com a função de professor. Esse curso, Psicomotricidade para Crianças de Síndrome de Down, é um curso que vem completar outros cursos que a gente tem na plataforma aí na Educafit, tá? Tem um curso aí para vocês assistirem muito bom, que é Psicomotricidade a partir do zero, onde eu conto para vocês todos os aspectos psicomotores, todas as nuances da psicomotricidade, tudo que você precisa saber da psicomotricidade para estar trabalhando ou para estar tendo um conhecimento mais amplo sobre esse assunto. Não é um assunto muito aprofundado, é um assunto para quem está querendo conhecer a psicomotricidade, esse campo de atuação agora que está se desenvolvendo muito, está melhorando muito, então muita pesquisa, muitos profissionais, está virando profissão psicomotricista, né? Está em trâmite aí, já virou profissão. Então, esse curso vem complementar. Como eu percebi que muitos alunos dos cursos da Educafit me perguntam, e psicomotricidade para essa criança? E para essa dificuldade? Então, eu achei melhor começar a trazer essas outras possibilidades da psicomotricidade nos cursos da plataforma. Esse curso Psicomotricidade com Síndrome de Down, para Síndrome de Down, ela vem ao encontro de um trabalho que eu já faço na clínica com crianças. Então eu tenho alguns alunos com Síndrome de Down e eu sinto que as atividades, no trabalho, percebe-se que as atividades dão resultado e ajudam muito. Vocês vão perceber que na partir do curso, quando eu for falar o que eles precisam, qual é a dificuldade que eles têm, qual é a deficiência que eles têm ali com a síndrome, o que causa neles, o que eles podem melhorar, o que eles não podem melhorar. Então, a partir do curso vai dar para perceber que a síndrome traz alguns problemas para essas crianças, para essas pessoas, e a psicomotricidade pode ajudar em muito, né, na melhora, na qualidade de vida, na longevidade das pessoas que nasceram com essa síndrome. Tá? Nós vamos falar então, eu vou mostrar para vocês aqui do que se trata o curso, do que eu vou falar nesse curso, quais são os temas que serão abordados no curso, para você ter uma ideia do que é e para, se você se interessar, para você ter vontade de continuar fazendo o curso aí, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar sobre a síndrome, né? Vou mostrar os principais aspectos dessa síndrome, né? Mostrar que ela tem a causa genética, porém trabalha muito no fenótipo, né? Nas características das pessoas com síndrome de Down. Então eu vou mostrar bastante coisa sobre a síndrome, porque a partir do momento que nós vamos trabalhar com um aluno, a partir do momento que o profissional lida ou se defronta com uma situação diversificada, ele precisa conhecer o que está passando aquele aluno, quais são as características que ele traz, quais são as dificuldades que ele apresenta, quais são as facilidades que ele apresenta, o que ele traz de bom também. Tá? Então, todas as características para a gente saber trabalhar. Também os cuidados especiais, né, com esses alunos com síndrome de Down, quais são as características para aplicação das atividades psicomotoras. Então, o que eu tenho que observar nesse aluno para estar aplicando as atividades? O que eu tenho que perceber? O que eu tenho que observar? Eu vou retomar os aspectos psicomotores. Por exemplo, se você está assistindo o curso de psicomotricidade pela primeira vez, eu tenho que trazer quais são os aspectos psicomotores, eu tenho que trazer para vocês a psicomotricidade. Eu preciso falar o que é, quais são os aspectos, do que se trata, de onde vem. Então eu vou fazer um apanhado geral da psicomotricidade para a gente se posicionar, né, no que está acontecendo, o que é a psicomotricidade, do que traz a psicomotricidade. E aí depois eu vou partir nela mais especificamente para criança com síndrome de Down. Eu falo criança porque nós profissionais de educação física ou qualquer outro profissional que trabalha tanto com terapia quanto com escola vai estar aí defrontando mais com crianças, principalmente mais ou menos entre os 7, 10, 11, 12 anos.
As pessoas com síndrome de Down um pouco mais adultas já não procuram mais tanto esse tipo de trabalho. Pode ser que comece a procurar mais, mas o que o profissional vai se deparar mais é na escola e num atendimento mais personalizado, tá bom? Então eu vou falar quais são os principais aspectos motores e quais os aspectos motores serão trabalhados para a criança com síndrome de Down. Nós vamos ter que focar em alguns aspectos psicomotores, não focar nos aspectos que eles têm mais dificuldade, que eles apresentam mais necessidade de melhorar. Porque falando de uma síndrome, falando de qualquer outro problema que a pessoa tem, que ela precisa melhorar esse aspecto psicomotor, nós temos que ter em mente que nós temos que priorizar algumas coisas. Por exemplo, se a pessoa tem mais dificuldade no equilíbrio, não adianta nada eu ficar trabalhando um outro aspecto psicomotor que ele já tem desenvolvido e o equilíbrio continuar com certa dificuldade. Então é importantíssimo que a gente saiba qual aspecto, lógico, através de uma avaliação, da observação, qual aspecto psicomotor é importante e aí a gente coloca. Nós vamos fazer análise da síndrome, né? As características da síndrome vão mostrar alguns problemas e aí nós vamos encaixar nas atividades psicomotoras. E o diferencial desse curso, que é muito legal e que é diferente de qualquer outra coisa, e que eu nunca vi ainda em cursos, principalmente online, são as atividades práticas. Então eu tenho uma aluna, né, com síndrome de Down, e ela se dispôs a fazer atividade comigo, e eu gravei as atividades com ela, e aí vocês vão perceber as atividades práticas com a criança com síndrome de Down. É bacana para a gente perceber quais são as características. Só falar, só comentar, só ficar aqui explicando para vocês, é difícil a gente conseguir perceber mesmo na prática ali. Então mostrando a criança, mostrando as características, mostrando qual o que ela faz, né? Quais são as suas ações durante a aula, durante a atividade, durante a aplicação da atividade, para a gente saber, e se vocês, né, que vão aí fazer um trabalho depois, pode estar trabalhando com esse aspecto, né, trabalhando com crianças com síndrome de Down, vocês já têm algum parâmetro para estar realizando, na hora que vocês forem preparar uma aula, preparar uma atividade, já sabe mais ou menos como montar dependendo das características da criança tem. Claro que cada criança com síndrome de Down, ela apresenta características diferentes. A síndrome, né, é um conjunto de aspectos que faz com que esses indivíduos sejam parecidos na parte do fenótipo, né, na parte da aparência. Agora, na parte psicológica, na parte social, aí já cada criança é uma, né? A criança com síndrome de Down não foge dessa regra que cada ser humano é único. Então nós vamos perceber que algumas características sim. Então nós vamos pegar principalmente algumas características médicas da síndrome, para que a gente possa ajudar através da psicomotricidade. Tá? Então essas atividades são descritas. Então eu vou descrever como você faz a atividade. Eu vou explicar como é que faz. Vou mostrar o vídeo com a criança fazendo a atividade e depois no final alguns comentários, tá? Então vamos um por um para saber mais ou menos os tópicos aí, para vocês ficarem por dentro dos tópicos desse curso que é muito bacana. Aproveita para fazer, vocês não vão se arrepender. E também se quiser fazer algum outros cursos que foram feitos por mim nessa área da psicomotricidade, aproveita, vai na plataforma aí, procura o curso e faz, que é bacana. É uma maneira muito boa, uma área muito ampla para se trabalhar, é um caminho para se seguir também para quem gosta, curte e se vê trabalhando, né, com a psicomotricidade. Vamos lá. Então nós vamos trabalhar o que significa síndrome de Down, né, para que serve, né, de onde veio, quem descobriu, desde quando se tem relatos de pessoas que nasceram com essa síndrome, né, o significado disso, né, por que significa síndrome de Down, nós vamos saber. Qual é o histórico agora, né? Falando do histórico. De onde veio, quem foi a primeira pessoa que classificou, como é que classifica,
historicamente, desde quando se tem relatos de pessoas que nasceram com essa síndrome. A classificação, nós temos o CID e o CIF, as classificações da doença, né? A área da educação física é uma área da saúde. Então nós temos aí que entender um pouquinho da classificação da doença para a gente saber quais são os aspectos dessa doença aí. É claro que falando de CID e CIF, falando disso, mas é mais na área médica, porém nós precisamos, né, que os médicos desenvolvam as suas pesquisas, que os médicos deem seus parâmetros para que a gente consiga continuar o trabalho com esses alunos, para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida deles. Também o diagnóstico, como é que é dado o diagnóstico, lógico, não é o profissional de educação física que dá o diagnóstico, mas como é que é dado esse diagnóstico, a partir do que, a partir de que maneira os médicos fazem esse diagnóstico. Nós vamos ver também aí para entender o nosso aluno, para entender a pessoa que nós estamos trabalhando, para que a gente faça um trabalho bacana. E também alguns infográficos mostrando ali a trissomia do cromossomo 21, né? Vamos mostrar ali essa parte cromossômica e é bacana, né? É gostoso para quem gosta dessa parte da genética. Alguma coisinha só para a gente, eu não vou aprofundar nisso não, alguma coisinha para a gente entender, né? Por que é genético, onde está isso, o que acontece, que parte do corpo que está, para a gente entender do que se trata. Então, falando da síndrome de Down aí, falando só da síndrome, para a gente entender, para a gente aprender bastante sobre ela. Os cuidados especiais com crianças com síndrome de Down. Nós temos que ter cuidados muito especiais, porque eles têm algumas dificuldades, alguns problemas, algumas deficiências que a gente precisa tomar cuidado para não prejudicar mais o aluno do que ajudar, tá bom? Então qual vai ser? O que precisa para a gente ter esses cuidados? O que a gente precisa para que esses cuidados especiais possam ser respeitados? Ter o conhecimento, conhecer o que é síndrome de Down, entender, pesquisar, se aprofundar no que é síndrome de Down, né? Para a gente saber o que a gente está fazendo. E estudar o caso. Então, estudar o que é síndrome de Down, aprender o máximo que a gente puder sobre síndrome de Down e depois, tá? Estudar o caso. Aquela criança específica com a síndrome, quais são as características da síndrome e dela, né, que são algumas características diferentes, e aí sim, a partir desse cuidado, do conhecimento e de estudo, começar a aplicar um plano, né, montar um plano de trabalho, um plano aí de atividades para que a gente consiga um resultado muito bom. A sensibilidade do profissional é muito importante. Primeira coisa, o profissional que for trabalhar com síndrome de Down tem que gostar de crianças com síndrome de Down. Professor Duda, o Eduardo, como é que eu sei se eu gosto de uma criança com síndrome de Down? Você simpatiza com criança? Você tem algum receio de trabalhar com criança que tenha síndrome de Down? Então você trabalha isso em você primeiro, depois você vai trabalhar com criança com síndrome de Down. Primeiro você trabalha essa deficiência sua, né, porque você não tem que ter essa dificuldade de trabalhar com uma criança com deficiência. Você trabalha essa deficiência sua, se familiariza, vai, aprende, faz alguns estágios, conhece algumas pessoas e participa de alguma atividade que tem criança com síndrome de Down. Se você acha que você gosta, que você vai se apaixonar, na verdade você vai se apaixonar, né, pela criança com síndrome de Down, porque eles são muito carinhosos, muito prestativos. Bom, lá na experiência que você vai ter, você vai perceber o que eu estou falando. Então, se você for sensível e se prontifica a ajudar, a estudar, para fazer um trabalho bacana, um trabalho profissional com as pessoas com síndrome de Down, então você é um profissional que tem a sensibilidade correta para isso, tá bom? Você vai ter que adaptar muitas atividades. Às vezes você prepara uma atividade, chega lá na hora, a criança não quer fazer. E ela não sabe te explicar porque ela não quer, simplesmente ela não quer fazer. Então assim, na atividade, quando você for levar uma atividade para fazer com a criança, né, com um grupo de criança, com uma criança, já vai com alguns planos B, no mesmo tema. Eu vou mostrar para vocês isso no decorrer do curso. No mesmo tema já dá para ter uns planos B. Eu vou mostrar para vocês que em algumas atividades que eu fiz com a aluna,
ela não quis fazer atividade, ela não se prontificou a fazer atividade, e eu mudando um pouco a atividade com alguns materiais, ou mudando um pouco a atividade com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, com o mesmo aspecto psicomotor, eu consegui que ela fizesse a atividade de uma outra maneira, mas com o mesmo objetivo, atingindo o mesmo aspecto psicomotor que eu propus na minha aula. Então eu tenho que fazer uma adaptação da atividade e uma adequação. Eu não posso pegar qualquer atividade, qualquer brincadeira e aplicar com uma criança que tem síndrome de Down, porque ela tem suas particularidades. Nós estamos trabalhando, se for na escola, com uma inclusão. Se for numa clínica, com um cuidado especial, com um cuidado necessário, porque quando ela nasceu com a síndrome, ela teve alguns problemas. E esses problemas têm que ser respeitados para a gente poder ajudar. E uma avaliação constante. Todas as vezes que nós estamos fazendo uma atividade com aquele aluno, com aquela aluna, sempre avaliando. Isso deu certo, isso não deu, isso aqui ela faz, isso aqui ela conseguiu desenvolver, precisa melhorar o tempo todo, porque é muito rápido. Esse tipo de avaliação constante serve para qualquer criança, independente da deficiência, independente da dificuldade. Mas, como nós temos uma criança com cuidado, nós temos que ter cuidados especiais com ela, essa avaliação tem que ser mais constante ainda, aos poucos ali no meio da atividade ter algum tipo de intervenção mais pontual, tá? Que depois eu vou explicar no decorrer do curso. Depois eu vou falar para vocês os aspectos psicomotores. Aqui eu vou colocar os principais só para falar, que é o que eu vou aprofundar. Que é o tônus muscular, vocês vão perceber por que eu tenho que colocar o trabalho com tônus muscular, falei errado, por ela ser hipotônica, né? Tem o tônus muscular relaxado, tá? E eu vou explicar isso aí no decorrer do curso. Bacana, é um aspecto psicomotor que eu vou falar bastante. A noção corporal, que ele precisa se ver, precisa conhecer o seu corpo, as particularidades do seu corpo, as suas dificuldades, as suas particularidades boas, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue, tá? O equilíbrio, por alguns aspectos da síndrome também, né? Dos pés, das mãos, do aspecto corporal dele também, ele vai precisar trabalhar esse equilíbrio. A coordenação motora global, né? Por ele ter algumas dificuldades na coordenação, então transformar esse global numa coisa mais harmônica é um objetivo bacana para que a gente consiga correr. Você vai perceber nas aulas, correr, a criança síndrome de Down, ela corre de uma maneira diferente pela posição dos pés e muitas outras coisas que nós vamos falar aqui, tá? E a coordenação motora fina, porque as mãos e os pés, principalmente as mãos, os dedos são um pouco curtos e aí ele precisa ter um trabalho maior com essa coordenação motora fina, principalmente no trabalho manual, né? Para não ficar rígido, para não ficar pouco funcional. Então, trabalho intenso na coordenação motora fina para que ele fique funcional, e eles conseguem sim, conseguem bastante. Como é que serão as atividades práticas então do curso, tá? Então eu vou colocar uma descrição detalhada, falar a atividade chama tal, vai ser feito de tal maneira, nós vamos iniciar desse jeito, assim, detalhadinho, explicando como é que vai fazer. Aí eu vou colocar a atividade relacionada ao aspecto psicomotor, explicar o aspecto psicomotor que eu quero, explicar a atividade, qual a relação entre eles. Essa atividade, nesse momento da atividade, por isso nós vamos trabalhar esse aspecto psicomotor. É essa relação entre o aspecto psicomotor e a atividade. Aí eu vou mostrar o vídeo da aplicação prática. Em alguns momentos esse vídeo vai estar só com som, mostrando só os movimentos, e em alguns momentos eu vou estar explicando a atividade para a criança. Eu não posso ficar falando no vídeo, eu não vou poder ficar interagindo com vocês, porque se eu ficar conversando com a câmera, a criança ela não faz mais. Então vou mostrar as atividades que eu apliquei, e aí vocês vão observando, e eu depois disso eu faço comentários sobre a atividade, mostrando alguns aspectos. Na verdade, não são atividades que não foram cortadas, são atividades que foram colocadas por completo.
E mesmo eu tendo dificuldade com o aluno tendo dificuldade comigo ali de fazer atividade, eu não cortei para quê? Para que essas dificuldades sejam explicadas, para que eu consiga explicar para vocês que isso pode acontecer. Não adianta eu cortar o vídeo, né, e só colocar atividade bonitinha e não colocar o que pode acontecer, o que não pode acontecer numa atividade com crianças com síndrome de Down. Tá bom? Então é o seguinte, o curso é basicamente isso, tá? Todas essas atividades são mais ou menos umas 20 atividades que eu vou passar para vocês, tá? São atividades bacanas, atividades que vocês conseguem fazer, atividade que a gente já faz como profissional, facílimo, com materiais não muito difíceis de fazer e que dá resultado e que ajuda bastante a criança com síndrome de Down. Então o curso é esse. Tomara que vocês, com essa explicação, já consigam entender o que vai acontecer no curso todo. Então, algumas aulas para explicação teórica e bastante aula para as explicações práticas. Espero que vocês gostem, continuem comigo no curso. Um grande abraço, até mais!